Salve, galera! Rafael aqui falando com vocês para mais um vídeo no canal E aí, galerinha? Canelada, com o Juca e Salve, o Thiago. rapaziada. Antes de mais nada, deixa aquele like, ativa o sininho aí, já compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo aí. E bora pro vídeo, que hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma série aí da história dos clubes paulistas. E vamos começar com o mais velho deles, o Corinthians. Às vezes a gente não quer ler, né? É mó extenso, o bagulho é mó grande para ler, ouvir é mais fácil. Então a gente vai contar um pouco da história aí desde o início. Talvez vamos fazer em duas partes do vídeo. Então essa aqui vai ser a parte um porque é muito tempo, né? São mais de 100 anos de história, então vai demorar um pouquinho aqui. Juca, manda bala aí com o seu Corinthians. Vamos começar aí. Apesar de que tá num clima muito ruim, né? Mas a história é boa, bonita a história. Bem, assim, vitoriosa, né? Vamos lá. Foi fundado, né, com uma equipe de futebol no dia 1º de setembro de 1910 por 5 operários, né? Os nomes dos operários, cadê? Eu tenho anotado aqui. Foi o senhor Joaquim Ambrósio, Antônio Pereira, Rafael Peone, Anselmo Correia e Carlos Silva. Esses foram os operários que fundaram o Corinthians ali no bairro do Bom Retiro ali. Tiveram a ideia de fundar o Corinthians. Vamos fazer um time de futebol. Antigamente era fácil, né? Hoje, se eu for criar um time, você tá na roça. Tem que fazer um monte de coisa. Antigamente era mais fácil. Vai lá. E o Corinthians foi criado, inspirado, né, lá no Corinthians da Inglaterra. É o Corinthians FC, não é sem o S, né? Corinthians. Só. O nome Corinthians foi inspirado lá no time lá de fora. E aí depois se viveu um processo que aí tem toda a burocracia para você disputar um campeonato. Primeiro começa na várzea, disputando jogos aqui, jogos ali. Infelizmente, os resultados dos jogos eu não consegui achar da várzea, né? Quem foi os primeiros jogos. Mas só sei que o Corinthians jogou com Concórdia, disputou na várzea, jogou com Minas Gerais, Maranhão, com Vila Mariana. Eram os times que tinha na época, né, da várzea. E até chegar nos campeonatos, nos torneios, foram difíceis, né? Porque o pessoal, muita reprovação de alguns e pouca aprovação de outros, então caminhava a passos pequenos. Aí até que se deslanchou. Em 1910 só foi jogo de várzea. Aí em 1911 foi o primeiro jogo do Corinthians fora de São Paulo. Foi 17 de setembro, uma vitória sobre a Ponte em Campinas por 1-0. Aí foi o primeiro jogo do Corinthians, né, já fora de São Paulo, aí já estava bem melhor a estrutura, as pessoas já estavam ali já acostumados, a ideia deles ia deslanchar, que ia dar certo. Aí em 1912, aí começou a jogar várzea valendo, né? Jogou várzea contra o Paulista, contra o Concórdia de novo, né? O Botafogo, Minas Gerais de novo, Maranhão e o Vila Mariana, novamente. Aí só foi esse campeonatinho de várzea, mas não teve o campeão, só para ali, Foi tipo um para jogar, amistoso. né? Isso, é porque Só para tirar os o outros lazer. times também, só para os outros times também estavam começando. Então só foi ali para tirar um lazer entre eles, para ver, para fazer o que eles gostavam, que era jogar futebol. Aí já em 1913 foi a estreia no Paulista. Aí teve uma certa diferença, uma divergência, né, entre algumas pessoas ali, e aí teve desistência de alguns clubes do Paulista. Aí com isso abriu uma vaga para o Corinthians disputar o Paulista. Aí disputou pela primeira vez e venceu uma seletiva contra o Minas Gerais, do bairro do Brás, e o FC São Paulo, do bairro do Bexiga. Nessa seletiva aí, que assim, abriu 3 vagas, né? Entravam 3 times para disputar. Disputou com o Minas Gerais e São Paulo. Aí nessa seletiva o Corinthians ganhou e acabou, né, conseguindo a vaga para disputar o Paulista. Aí a estreia foi contra o Germânia, dia 20 de abril. O jogo terminou 3-1 para o adversário. Os 4 jogos seguintes foram 3 derrotas para o Internacional, para o Americano e para o Santos, e um empate contra o Ipiranga. Aí a primeira vitória veio só dia 7 de setembro, 2-0 contra o Germânia. Aí nas 3 partidas
restantes foram 3 empates contra o Internacional, Ipiranga e Americano. Aí terminou em quarto com 6 pontos. Essa foi a estreia do Corinthians no Paulista, né? Por ser um time de várzea, né? Até achei que foi razoável. Tá bom, né? Vai ter que bem. É um time que está começando ali com os times que pareciam ser um pouco grandes, já estavam há certo tempo disputando o Paulista. Então, para mim, acho que foi um desempenho, assim, regular, né? Regular para bom. Satisfatório, Aí já em 1914, o primeiro título. 4 anos de existência, campeão invicto, 10 jogos e 10 vitórias. Ainda no mesmo ano, realizou a primeira partida contra uma equipe estrangeira, o Torino. Aí foi 3-0 para os italianos. Mas só que aí esse ano marcou que foi o primeiro título, né? Depois de 4 anos de existência, o Corinthians conseguiu ganhar ainda com 10 vitórias em 10 jogos. Então, você imagina como que foi, né? O pessoal ficou doido. Se ganhar o campeonato só 10 jogos, sem enfiar, se ganhar os 10, aí não tinha para quem. Não tinha, naquela época já falavam que o Corinthians já era grande, já podia disputar mais coisas e tal. Começou aquela pressão de novo, vamos colocar o time lá em cima logo. Mas não é assim que o barco anda, tem que ir, né, degrauzinho por degrauzinho. Devagar, porque né? era difícil naquela época, né? Os recursos eram difíceis. Aí, em 1915, ele ficou de fora do Paulista por conta de uma vaga no campeonato da Associação Paulista de Esportes Atléticos. O Corinthians preferiu sair do Paulista para disputar esse campeonato da associação. E aí, por quê? Porque jogavam os grandes, né, da época. Aí ficou de fora das 2 competições. O Corinthians preferiu disputar com os grandes para ver se aparecia ali um pouco, só que acabou ficando de fora das 2, né? Na época, os grandes, acho que era o Santos, tinha o UFC São Paulo, acho que tinha o Palmeiras, que na época era Palestra Itália também. Aí o Corinthians preferiu, né, sair do Paulista para disputar, para ver se ganhava alguma coisa, mas acabou ficando de fora dos 2. Em 1916, foi campeão novamente, invicto de novo. 9 jogos, 9 vitórias. Novamente foi campeão. Mais um ano, pessoal. Não, ele tem que continuar nessa daí. Só que o engraçado é que não tinha reforços. Era só o mesmo time, sabe? Eles treinavam ali. Ia mantendo, né? Uma hora chega entrosamento. Ia mantendo. E não tinha como. Ah, não, 1919 não, desculpa, 1916. Foi 19, 16. Foi campeão invicto. Aí em 17, disputou pela primeira vez o Paulista ao lado de seus maiores rivais da época. E acabou em 4º lugar. Os rivais da época aí já eram o Santos, o Palmeiras e o São Paulo, né? Quando valeu de verdade, né? Não aguentou. Quando valeu de verdade, não aguentou. Aí em 1918, teve o primeiro estádio. Para quem falou que o Corinthians nunca teve estádio, teve o primeiro estádio, sim. Nas horas de folga, os jogadores do Corinthians foram e construíram um gramado do primeiro estádio, nomeado como Ponte Grande. Fica ali onde é hoje a Ponte das Bandeiras, na Marginal, sabe? Ele ficava ali. Aí nas folgas dos jogadores, que a maioria eram operários, aí eles foram lá e construíram o estádio. Para quem achou que o Corinthians nunca teve estádio, teve aí, né? A Ponte Grande. Uma quadrinha. Teve uma quadrinha até. Aí depois foi para a Fazendinha, mas aí a Fazendinha é bem mais para frente. Aí em 1919 teve o torneio início. Foi campeão do primeiro torneio. 2019 foi o ano teve o primeiro torneio início, o Corinthians foi campeão. No mesmo ano ainda conquistou a primeira vitória sobre o Palestra Itália, ganhou do Palmeiras no Parque Antártico. 1-0, gol do América na época. Aí, viu? Aí já começou a engrenar ali. Já deu uma melhoradinha, né? Já deu uma melhorada. E tinha muita rivalidade naquela época. 5 anos depois, hein? 5 anos depois. E a rivalidade era muito maior do que hoje, viu? O cara era doidão, velho. Tava nem aí. Era aqueles jogadores de ficar no jogador, tanto o torcedor ficar ali assistindo a TVzinha ali, ou no radinho, ou até TV mesmo não, né? no estádio. TV não, né? Por favor, não. 1919 nem existia TV. Ou até mesmo ia no alambrado lá, ficava fazendo aquela rodinha. Naquela época acho que nem tinha alambrado também, ficava tudo ali. Né, na beira do campo, na beira do campo ali. Né? Isso, apoiando os jogadores, gritando que se perdesse gol.
Aí, em Nossa, já pensou a 1920, pressão? teve o primeiro artilheiro, o Neco. Aí o Timão foi bicampeão do torneio início, ganhou de novo o torneio do início. O Neco marcou 24 gols e foi artilheiro novamente do Campeonato Paulista. Aí, só que ele não foi artilheiro do torneio do início, foi artilheiro do torneio do Paulistão, né? E aí, o Corinthians atingiu, nesse ano, a marca de 75 gols em 17 jogos. Eita. Vocês imaginam como que era a partida? É tipo o FIFA 12 21, a né? 1, Só tem ataque. só ataque só. Você fazia Pode crer. 14 a 0 em um jogo, 12 a 1 no outro. É só partidas elásticas. Aí por isso que nesse ano aí, marcou o ano do Corinthians, que era o time que mais tinha feito gols em poucos jogos, né? Foi 75 em 17 jogos. É gol pra caramba, né? Tem time que não marca isso no ano. Não sei se atualmente, não sei se o Corinthians marca isso. No primeiro Tá campeonato bom. de FIFA que a gente fez, eu marquei isso de gol, hein? É 75. Em 10 Aí, jogos. em 1920 também, né? Foi um ano bom, porque o Corinthians ganhou, né, de novo o torneio do início. E ainda, e aquela época o artilheiro era como se fosse um título para o time também, porque a recompensa era boa, né? O seu jogador ser artilheiro do campeonato. Então, vamos dizer que o Corinthians ganhou 2 títulos na temporada de 1920, que foi o torneio de início e a artilharia do Paulistão, que o Neco marcou 24 gols. Aí, 1920 acaba, aí 21, quem vai continuar aí para frente, né, Tiagão? Agora, vamos dar início aí. 1921, deixa que eu continuo. Fala coisa boa do meu Corinthians, pelo amor de Deus. Pô, vamos tentar aí. É difícil, mas tudo bem. Um palmeirense falando bem do Corinthians é complicado. Mas como você falou aí, que em 1920 foi campeão, mas em 1921 ficou no quase, né, o Corinthians. O time precisava vencer o Palestra Itália, que é o Palmeiras hoje, no caso, e o adversário, porém, levou a melhor, que foi o Palmeiras, e venceu o Alvinegro, o Corinthians. Então, deu ruim para vocês aí, né, Gil? Como sempre, normal. Em 21 deu ruim. Só que em 1922, teve o centenário da independência, que o Corinthians foi campeão paulista no ano do centenário da independência do Brasil, e o jogo foi disputado em fevereiro do ano seguinte e terminou 2-0 sobre o Paulistano, no Campo da Floresta. Eu não achei esse Campo da Floresta, tentei descobrir onde é, mas não achei esse campo. Se alguém conseguir achar aí esse Campo da Floresta. Naquela época, o Paulistano era um adversário muito Quando bom. foi? 1921 ou 22? 1022. 22, Campo da Floresta. Campo da Floresta. Mano, apareceram vários bagulho nada a ver. Aí eu falei, isso aqui não é. Um negócio ali, eu falei, isso aqui não é. E em 1923, bicampeão paulista. Pela primeira vez, Corinthians foi bicampeão paulista, líder do turno inicial. O time começou o segundo com 6 pontos de vantagem e só precisava vencer 3 dos 7 jogos. Dos 7 jogos restantes para levar o caneco. Então, tipo assim, se o Corinthians vencesse 3 joguinhos aqui, 3 dos 7 jogos, levava o caneco para casa. E levou, né? E levou. Isso que é o pior. Levou. Isso que é o pior. Não, pior não. Não, para nós palmeirenses é o pior, né? Mas só quem é corintiano. E em 1924, o primeiro tri manteve a hegemonia no estadual e o Alvinegro conquistou o primeiro tricampeonato paulista. E teve uma revolução que se chama Revolução Tenentista. Vou explicar o que é essa revolução. O tenetismo foi um movimento de revolta política e militar que surgiu entre os oficiais rasos do Exército Brasileiro. Insatisfeito com a política da Primeira República, o surgimento do tenetismo na década de 1920 contribuiu para a desestabilização da ordem política existente na Primeira República. Então, tipo assim, fez o campeonato ser interrompido, mas na volta do campeonato o título foi garantido, com uma vitória sobre o Paulistano por 1-0. Foi um ano difícil, né? Foi um ano difícil, teve Essa essa guerra parada política aí.
Ele até obrigou a parar o campeonato aí. Nossa, foi. Obrigou o Corinthians a parar o campeonato. Não só o Corinthians, né? Mas os times que estavam participando também. E aí voltou o campeonato e o Corinthians venceu o Paulistano por 1-0. Não peguei quem fez os gols. O gol, quer dizer. Mas falando agora de 1925, o Timão quase chegou ao tetra. Cara, então o Corinthians tá bem, viu? Mano? Quase chegou ao tetra, velho. Corinthians, né, meu filho? E teve um detalhe aí nesse ano que o Paulistano se retirou, né? Do campeonato. Então, infelizmente, o Paulistano não jogou e os resultados dos jogos não foram descontados. Então, caso tivesse sido um clube, o clube terminaria na frente do campeão, que o campeão foi o São Bento na época. Porque aí, tipo, anulou, né, os resultados do Paulistano, não foi? Anulou os jogos. Os resultados, quer dizer. Aí, em 1926, o Corinthians comprou o terreno do Parque São Jorge. Aí, ó, você tinha falado aí, antes do estádio, aí, ó, o Parque São Jorge já foi comprado, cujo campo seria reformado e reinaugurado 2 anos depois. Que aí vamos para 1927, que é o ano de participações. A equipe alvinegra não levantou nenhuma taça no ano, mas participou de 2 campeonatos paulistas diferentes da Liga O dos título do Amadores ano de já futebol. diz tudo. Participações. Só participou, só Só não ganhou participou, nada. só foi, tá ligado? Foi tipo o Palmeiras no Mundial, né? Só foi, passeou. Só Só teve. foi passear. Só teve ingresso VIP. Assistiu tudo dentro do campo, os jogadores. Só foi dar um rolê só, mano. Mas voltando aqui, a equipe alvinegra não levantou nenhuma taça nesse ano, então o Corinthians não ganhou nada nesse ano aí, mas participou de 2 campeonatos, que foi a Liga dos Amadores de Futebol, chamada LAF, que é a abreviação, né, de Liga dos Amadores, e a Liga da Associação Paulista de Esportes Atléticos, que era chamada na época. E em 1928 teve a Fazendinha. No dia 22 de julho, o Parque São Jorge foi reinaugurado no empate em 2-2 contra o América do Rio de Janeiro, com ilustre defesa formada por, mano, eu não vou saber falar não, Tuf, alguma coisa assim, Grané e Del Débio. O clube voltou a conquistar o Paulista no final do ano. Então, nesse ano, o Corinthians ainda conseguiu conquistar o Paulista ainda. Em 1929, o Corinthians foi bicampeão do Campeonato Paulista. Então, ó, em 1928 foi campeão pela primeira vez, em 29 já conseguiu o bicampeonato já. E 100% de aproveitamento, hein? Com 7 vitórias em 7 jogos no mesmo ano. A equipe venceu sua primeira partida internacional. Na ocasião, o Corinthians venceu o Barracas da Argentina por 3-1 no Parque São Jorge. E teve vou falar aqui os caras que marcou gols. Aparácio, o nome de um que marcou o gol. Aparício. Aparêncio? Aparício. 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 Eu falei Aparácio, mas é Aparício. Valeu, Rafa. Rato e Rodrigues marcaram os gols da virada. No dia seguinte, o jornalista Tomás Mazzoni, do impresso A Gaveta. Gazeta. Eu falei errado, calma aí, mano. Gaveta. É o Chaves, mano. É o Chaves. Mano. É o Chaves, velho. A Gazeta, eu li Gaveta, mano, nada a ver. Então, a Gazeta relatou a partida destacando a fibra de mosqueteiros, que aí teve um apelido, né? Os mosqueteiros. Isso, do time do Corinthians. Eu não sei se ainda Foi hoje... que surgiu o mascote, né? Foi aí que surgiu o mascote, Daí, o mosqueteiro. E aí foi demonstrado para os jogadores, né? Isso, a Gazeta mostrou para os jogadores que são os mosqueteiros. E nesse mesmo... Mosqueteiros, meu Deus do céu. E nesse mesmo ano, a Gazeta criou diversos mascotes aos times. Consequentemente, atribuiu o mosqueteiro ao Timão.
Então, o Corinthians ficou com o Mosqueteiro. E aí, você... Tem uns que ainda falam, é o capitão, falaram que é o capitão, por causa do chapéu, mas não é o capitão, é o mosqueteiro. Tem pessoa que ainda confunde. E aí vamos falar de 1930, que em 1930 o Corinthians fechou a década com 6 conquistas do Campeonato Paulista, em 10 disputados. Foi o segundo tricampeonato alvinegro. Logo depois, o Corinthians venceu o Vasco, campeão carioca, por 3-2. Por conta desse resultado, passou a ser chamado de campeão dos campeões. E é isso aí. Encerra a minha parte aqui, em 1930. Rafael aí dá continuidade. A gente faz tudo por esporte, né? Até falar do Corinthians a gente fala, mas vamos lá, né? Somos amantes, somos amantes do futebol, é isso que importa. Quem diria, né, mano, que a gente estaria fazendo isso? E devido a tanto sucesso, né, em 1931, começou a vender os jogadores, né? O time teve um ótimo desempenho e 4 titulares da equipe tricampeã foram vendidos para a Lazio. Os Débil, Filó, o Rato e o De Maria. Então, fazendo assim com que o Corinthians ficasse enfraquecido e não passou de um 6º lugar no Paulista. Começou aí, né, a demanda a vender os jogadores para o europeu, né? Dessa época que começou aí fazer leilão de jogadores. Começou a vender, já dinheiro já começava a circular, né? Com venda de jogadores. E aí, em 1932, o Corinthians teve uma campanha discreta, terminou o campeonato em 4º lugar. Em meio à Revolução Constitucionalista, que hoje é um feriado, para quem não sabe. E a competição foi disputada em somente um turno, vencida pelo Palestra. Ei, Palmeiras! Palmeiras! Em 1933, o Corinthians contratou o primeiro técnico de futebol remunerado, ou seja, o primeiro técnico que foi o uruguaio Pedro Mazzulo. E a campanha do Paulista foi novamente em 4º lugar. Parece que o investimento não deu muito certo. Mazzulo estava... Já não deu muita sorte. Em 1934, no final do ano, o Corinthians ganhou um grande reforço, Teleco. O centroavante paranaense viria a se tornar um dos maiores artilheiros do clube. E aí, né, um grande ídolo do Corinthians aí, principalmente naquela época, né? Em 1935, o Alvinegro brigou pelo título paulista até o fim com os reforços de Jaú, De Maria, que tinha voltado da Lazio, e Brandão, mas terminou em 3º lugar. O Teleco foi artilheiro da competição com 9 gols. Olha o Teleco aí, ó. Já mostrando serviço, né? Mostrando serviço aí, 1 ano de time. Em 1936, o Corinthians ficou invicto. Durante o ano inteiro, o Corinthians não perdeu nenhum jogo. Foram 28 vitórias e 3 empates, incluindo as partidas amistosas. O Timão venceu o primeiro turno do Paulista, mas perdeu a final para o Palestra, campeão do retorno, já em 1937. Freguesia, hein? A final do Paulista foi no ano seguinte. E o jogo mais importante que perde. Mas foi no ano seguinte, né? E perdeu de novo o Palestra. Oh, meu Deus. Já é freguês, né? Desde sempre é freguês. E aí, em 1937, o campeonato estadual daquele ano, o clube de Parque São Jorge levou o caneco. O duelo marcante foi da vitória sobre o Palestra por 1-0 na antepenúltima rodada com gol de quem? Teleco. Naquela época o Brasil era igual a Espanha, há pouco tempo atrás. Né? Só tinha Real Madrid e Barcelona. Só tinha Corinthians e Palestra. Vergonhoso. Em 1938, com gol de Carlito, o Alvinegro do Parque São Jorge empatou em 1-1 com o São Paulo. Elevou de forma invicta o bicampeonato paulista. O Corinthians gostava de ser invicto, né? Gostava de ser Corinthians, né? Nas partidas, no ano, nos campeonatos, né? Interessante isso aí. Tem que assistir uns DVD de antes. Quem sabe aprende. O Silvinho, põe lá para os caras assistirem. Coloca lá com a imagem em foto, né? Vai passando em fotos. Olha lá se tivesse foto. Em 1939, pela 3ª vez, o Corinthians conquistou o tricampeonato estadual.
Até hoje, nenhum clube venceu mais de 3 vezes seguidas o Campeonato Paulista. Só quem? Só o Corinthians, rapaz. Só o Corinthians. De Paulista, o Corinthians entende, isso a gente pode falar, né? Não é atual que é o maior campeão paulista aí. Em 1940, no dia 28 de abril, o Timão inaugurou o estádio do Pacaembu, vencendo o Atlético Mineiro por 4-2. Então, o primeiro jogo do Pacaembu foi do Corinthians, não é à toa que o Corinthians depois ficou, sendo meio dono do Pacaembu, né? Por muito tempo. Nem o Flamengo é do Maracanã, né? Por muito tempo, o Pacaembu foi a casa do Corinthians. Muitos até diziam que o Corinthians deveria ter ficado com o Pacaembu, não ter construído o Itaquerão. Eu acho também que deveria ter ficado. Poderia estar numa situação melhor hoje. Poderia. Mas é isso aí. Minha parte acabou. Juca vai finalizar aí a partir do 1941. Em 41, teve artilharia e título, né, novamente. Pela quinta vez, Teleco foi artilheiro do Paulista. Marcou 26 gols. E foi um dos destaques da competição. E o Corinthians venceu com 2 rodadas de antecedência ao bater o Santos, né, que era um dos rivais, por 3-2 lá na Vila Belmiro. O Santos já começando a ser freguês do Corinthians. Aí, em 42, 2 campeonatos, no mesmo ano. Não entendi o que você falou. Santos freguês do Corinthians? Já começou a perder pro Corinthians, já. Perdeu 3-2 na vida, já. Eu acho que daqui uns 20 anos aí, vai mudar muito isso daí. 2 rodadas de antecedência, ganhou o Paulista. Aí, em 1942, conquistou 2 títulos. O primeiro foi a primeira taça da cidade de São Paulo, triangular, com os 3 primeiros colocados do Paulista, do ano anterior. Então, os 3 primeiros disputavam essa, como se fosse uma copinha, né? E o Corinthians foi campeão dela. E depois venceu a Quinela de Ouro, disputada por Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Fluminense. O Corinthians ganhou a Quinela de Ouro, em cima desse timeco aí que disputou. Aí, em 43, o Paulista, né? Era bicampeão paulista novamente e fez o artilheiro do estadual novamente. Com 19 gols foi o Hércules. E o São Paulo foi o campeão paulista desse ano. São Paulo foi campeão de uma forma estranha. Pelo que eu li ali, não entendi muito, depois eu vou tirar essa dúvida. Parece que foi campeão na moeda. O jogo foi 0-0 contra o Palmeiras. Parece que o jogo foi 0-0 contra o Palmeiras. Aí, na moeda, o São Paulo ganhou o título. Parece que foi isso. Eu entendi isso aí, né? Mas vou ler para. Aí, em 44, teve o torneio de início. E o Timão contratou, né? Teve contratações também. Ganhou o torneio de início e contratou o zagueiro Domingos. Aí venceu o torneio de início e no Paulista ficou só em 3º lugar. Mas aí venceu um título, né? Não passou em branco. Aí, em 45, Servilho. Aí já mudou, não é mais o Teleca. Era o Servilho artilheiro. Apesar de não vencer nenhum título nesse ano, o Timão novamente foi dono da artilharia do Paulistão. Servilho com 17 gols. Aí, em 46, chegou perto. Mesmo com 18 vitórias e 2 derrotas em 20 jogos, ficou em 2º do estadual. Você vê como o negócio estava pegado. Caraca, é? Passado. 18 vitórias. Essas 2 derrotas que aí lascou e ficou em 2º. Aí, em 47, foi o ano que eles falavam que era sempre na final. O Corinthians sempre estava na final. Ele levou o campeonato da Taça da cidade de São Paulo e foi vice do Paulista esse ano. Aí, em 48, teve umas vitórias internacionais, uns amistosos, umas copinhas. Venceu novamente a Taça da cidade de São Paulo e, além disso, conquistou grandes vitórias em amistosos internacionais, feitos no Brasil, contra o River Plate e o Torino da Itália. O Corinthians venceu esses aí, né? Mundial? Novamente Mundial? o Torino. Novamente jogou com o Falta Torino e ganhou. contar, Né? Aí, em 49, teve ídolos chegando. Ficou em 5º no Campeonato Paulista e o Timão passou por uma renovação. Contratou futuros ídolos, né, do time, como o Cabeção, Hidário, o Roberto e o Luizinho. Aí, em 1950, o primeiro Rio-São Paulo, que é a Taça Rio-São Paulo lá. Com 20 gols em 7 jogos, conquistou o primeiro Rio-São Paulo da sua história. O último jogo foi 1-1 com o Botafogo no Pacaembu. O Corinthians aí, ó, todo o campeonato que lançava, o Corinthians ganhava em primeiro. Aí, ó, aprende aí. O Corinthians, pelo amor de Deus, aprende. Porque ganhar tem que ser em primeiro mesmo, em segundo não ganha, perde. Aí 51 foi o ataque do... Aí, em 1951, nossa, esse ano foi maravilhoso. Foi o ataque dos 100 gols. Após 10 anos, venceu o Paulista novamente. E o ataque formado por Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário
no ano de 1951, marcou 103 gols em 30 jogos. 103 gols em 30 jogos. E disputou sua primeira partida fora do Brasil, no torneio internacional quadrangular de Montevidéu. Derrotou o Clube Combinado do Uruguai por 4-1 em Montevidéu. Aí, em 52, o Timão teve aquele Timão Internacional que eles falam, né? Baltazar foi artilheiro do Paulistão com 27 gols. Aí foi bicampeão paulista e fez também sua primeira excursão à Europa, com 12 vitórias, 3 empates e 1 derrota, em duelos realizados na Suécia, Turquia, Dinamarca e Finlândia. Aí, para encerrar, 1953 foi o ano de glória, né, que eles falam. Venceu pela segunda vez o Rio-São Paulo e levou também a pequena Taça do Mundo, jogando contra o Barça, Roma e a seleção de Caracas, na Venezuela. Esse aí foi o ano de glória do Corinthians. Ganhou em cima do Barcelona. Ai, que beleza. Mundial Não também? podia se repetir. Mundial Mundial também? Ah, entendi. Mas o que me chamou a atenção foi em 51, que foi ataque de 100 gols. Você marcar 103 gols em 30 jogos, cara, é muito gol, né? É, embaçado. É embaçado. Depois só o Palmeiras fez isso lá em 96. Mas aí é quando foi... A minha calculadora aqui fez a conta, são 4 gols por jogo. Né, para dar os... Aproximadamente, né? Aproximadamente. Não, tá certo, assim, então, certeza. essa aí é a metade da história do Corinthians, é a parte 1. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like, vai dar trabalho aí, porque a gente teve que estudar, pesquisar bastante coisa. Compartilha aí, por favor. Compartilha, vocês corintianos aí comentem o que acham da história do clube de vocês. Vocês que não são corintianos, quiserem deixar aquela resenha zoando os caras, pode deixar. Porque os caras gostam de futebol, né? Os caras são fregueses do Palmeiras desde sempre, né? Caramba, mano. Fazer que nem o Valdívia aqui, ó. Só chora, pai. Toda vez que tá lá para Leste e Corinthians, o Corinthians perde, mano. Ganhou uma. Os caras tremem, né, pai? Rega. Vê o verde, os caras tremem. Então é isso, galera. Espero que tenha gostado aí. Valeu. Deixa aí nos comentários, sei lá o que eu ia falar. Deixa no YouTube, no Instagram. Nos comentários aí. Manda mensagem pra gente no Instagram lá. A gente está fazendo live. Isso. As lives estão bem legais aí. Segue lá que próxima live também. E é isso aí. Valeu. Bom, valeu, esse é só galera. o primeiro episódio, né? Tem mais 3 cultos para nós falar ainda. Exatamente. Vamos trazer de todos. Talvez aí 2. Esse aí, talvez vão ser umas 3 partes, né? Para falar do Corinthians. É muito grande. E depois vamos trazer aí do próximo, acho que é o Santos, né? Do Santos. Isso. A sequência de idade dos clubes. Tem coisa boa falar do Santos, hein? Pelé, aquela era maravilhosa, né? Vai ser o único. Na verdade, vai ser o único ano que a gente vai falar do Santos. É verdade. É a única coisa boa, né, que a gente vai falar do Santos. Depois disso aí não vai ter muita coisa para falar, não. Mas é isso aí, galera. Valeu por quem assistiu aí. Tamo junto. É nóis. É nóis. Tamo junto, galera.